Bem, pessoal, eu vou fazer agora o 3 para a gente poder continuar a resolução dos exercícios da avaliação da semana 6. O 3 é: as vendas mensais de um mercadinho PagBem seguem aproximadamente uma distribuição normal com média igual a 8.000 unidades, né, 8.000 reais, e desvio padrão igual a 2.500 reais. A probabilidade de que um determinado mês as vendas sejam inferiores a 4.000 é de... Então aqui ele está dizendo que a distribuição é uma distribuição normal, e por ser uma distribuição normal, eu tenho o seguinte: eu tenho a média, que é igual a 8.000, e tenho o desvio padrão, que é igual a 2.500. Para eu poder resolver isso, eu tenho que compreender o que é uma distribuição normal. Então eu vou fazer aqui um desenho da distribuição normal. Aqui eu tenho o eixo X, e a distribuição normal é uma distribuição, aqui vai ter o eixo Y no gráfico. A distribuição normal é uma distribuição que vai ter esse comportamento, que a gente chama de boca de sino por causa do formato, tudo bem? Essa curva aqui é a distribuição normal. Aqui no meio eu tenho o valor médio. E aí eu tenho para os dois lados o desvio padrão. Então aqui eu vou ter um desvio padrão. Como eu estou interessado em saber a probabilidade de as vendas estarem abaixo de 4.000 conforme enunciado, aqui eu tenho que verificar os valores que estão abaixo aqui. O que eu tenho aqui é uma variação de acordo com o desvio padrão. Então, o que eu quero saber é, na verdade, essa região aqui, tudo bem? E aí a gente vai usar um processo que a gente chama de normalização. O que é a normalização? Eu vou fazer um cálculo para considerar que essa média é zero, e aí eu vou verificar qual vai ser o desvio padrão, a quantidade de desvios padrões que essa média se verifica, e vou fazer o cálculo. Como que eu vou fazer isso? Então, acompanha aqui comigo. Para eu poder saber a quantidade de desvios padrões, eu vou fazer o 8.000, que é o valor da média, menos 4.000, que é o valor de referência que eu vou ter, 4.000 reais, que eu quero saber todas as vezes que eu tiver com menos de 4.000. Então eu vou falar que aqui esse valor vai ser 4.000 e vou verificar a diferença. E isso eu vou dividir por 2.500, que é o desvio padrão. Aqui, ó, o desvio padrão que a gente já tinha. Fazendo esse cálculo aqui, 8.000 menos 4.000, eu vou ter 4.000, e vou dividir isso por 2.500. Igual. Na minha calculadora aqui, ó, 4.000 dividido por 2.500 igual 1,6. Portanto, este valor aqui é 1,6. Ou seja, eu vou considerar o valor zero e quanto ele se distancia desse 1,6, que é a distância que eu tenho aqui. Quando eu estiver calculando isso, o que eu vou estar calculando é a probabilidade de estar aqui dentro. Ou seja, a probabilidade de as vendas estarem entre 4.000 e 8.000. Tudo bem? Depois a gente vai fazer uma jogadinha para a gente poder perceber como é que eu vou fazer o cálculo. Para saber quanto que é a diferença, qual que é a probabilidade de a média estar entre 0 e 1,6, ou seja, entre 8.000, que é a média, e 4.000, eu vou usar essa tabelinha aqui, ó. Essa tabelinha que eu chamo de tabela de distribuição normal. Tá vendo? Vocês podem ver que aqui tem o gráfico, e o gráfico ele se assemelha àquele que eu fiz ali, só que ele está para o outro lado, mas na verdade a gente sabe que, como é uma distribuição normal, tudo que tem de um lado tem do outro. Então, se eu achar o valor que dá 1,6 para lá, o mesmo valor vai ser para cá também. Como que eu uso essa tabela? Aqui eu tenho os valores inteiros e a primeira casa decimal. E aqui eu tenho a segunda casa decimal. Como o nosso deu 1,6, que é a mesma coisa que 1,60,
Então eu tenho que procurar esse valor aqui, ó. 1, 1,5, 1,6. Então tá aqui, ó. 1,6 ponto 4452. Não sei se dá para vocês enxergarem aí, ó. 1,6,4452. Tudo bem? Isso quer dizer que a probabilidade de as vendas estarem aqui é de 0,4452. Tá bom? Só que o que eu quero, na verdade, não é isso. Eu não quero saber a probabilidade de o valor estar entre 0 e 4.000. Eu quero saber a probabilidade de ele ser inferior a 4.000. Então, o que eu quero é isso aqui, ó. Este espaço aqui, que é o que eu estou procurando. Então, para eu poder fazer isso, eu tenho que fazer um cálculo que é o seguinte. Tenho que procurar a diferença entre este valor aqui e esse valor aqui, que é a metade, né? E esse valor aqui, tudo bem? Então eu tenho aqui 50%, tudo bem? 50% para cá, 50% para lá. Eu quero esse 50% aqui, então eu tenho que calcular 0,5 menos, que é esse 50% aqui, menos esse valor aqui, que é a probabilidade de estar aqui no intervalo. Então, menos 0,4452. Tudo bem? Fazendo aqui 0,5 menos 0,4452, 0,5 menos 0,4452, eu encontro a resposta 0,0548. 0,0548. Quando eu estava fazendo a avaliação no momento, eu não encontrava esse valor. Por quê? Porque eu estava fazendo aqui eu estava fazendo 1 menos isso aqui. Quando eu estava fazendo 1 menos isso aqui, o que eu estava considerando? Eu estava considerando os dois lados aqui, ó. Só que o que eu queria não era os dois lados, o que eu queria era só o que fosse inferior a 4.000. Então, basicamente ficou, no nosso cálculo, aqui é 8.000 e aqui é 4.000, que é a minha referência. E aí eu calculei a probabilidade de o valor ser inferior a 4.000, tudo bem? Na tabela eu encontrei esse valor aqui, ó, que é a probabilidade de estar entre 4.000 e 8.000, e aí eu subtraí de meio, que é essa metade aqui, ó, tá bom? E aí encontrei o valor da alternativa, que é 0,0548 exatamente.